Quando pensamos em oxigênio, é natural associarmos esse gás à vida. Afinal, nós e a maioria dos organismos vivos na Terra dependemos dele para sobreviver. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que o oxigênio nem sempre foi o herói da história. Na verdade, há bilhões de anos, ele foi o principal responsável por uma das maiores extinções em massa que o planeta já enfrentou. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar no tempo, mais precisamente a cerca de 2,5 bilhões de anos. Nesse período, conhecido como Arquiano, a atmosfera da Terra não continha praticamente nenhum oxigênio. Em vez disso, era composta por gases como dióxido de carbono, metano, amônia e nitrogênio. Esse ambiente era extremamente hostil para a vida como a conhecemos. Mas era perfeito para as formas de vida primitivas que existiam naquela época. Essas formas de vida eram principalmente organismos unicelulares, como bactérias anaeróbicas, que prosperavam em ambientes sem oxigênio. Elas obtinham energia a partir de processos químicos que não dependiam desse gás. Essa era uma terra dominada por micróbios simples, vivendo nos oceanos e formando vastas comunidades, como os estromatólitos, estruturas formadas por colônias de bactérias. Então, algo extraordinário aconteceu. Algumas dessas bactérias, conhecidas hoje como cianobactérias, desenvolveram a capacidade de realizar fotossíntese. Esse processo era revolucionário. Elas conseguiam capturar a energia do Sol e usá-la para transformar dióxido de carbono e água em glicose, liberando o oxigênio como subproduto. Essa inovação metabólica não só fornecia energia para as cianobactérias, mas também começava a liberar oxigênio no ambiente. No início, esse oxigênio produzido não se acumulava na atmosfera. Ele reagia com minerais ricos em ferro nos oceanos, formando óxidos de ferro que se acumulavam no fundo do mar, criando depósitos de ferro bandado, que hoje são uma importante fonte de minério de ferro. Durante milhões de anos, esse processo prendeu o oxigênio nos sedimentos. No entanto, à medida que as cianobactérias continuaram a prosperar, a produção de oxigênio aumentou a ponto de saturar os oceanos. Oxigênio começou a se acumular na atmosfera. Esse foi o início de um evento conhecido como o Grande Evento de Oxigenação, ou Grande Crise do Oxigênio, que transformou o planeta de forma irreversível. Embora o oxigênio seja vital para nós, ele é também altamente reativo e pode ser extremamente tóxico para organismos que não estão adaptados a ele. Na época, a maioria das formas de vida na Terra era anaeróbica, ou seja, vivia em ambientes sem oxigênio e dependia de processos metabólicos que não envolviam esse gás. Para esses organismos, a chegada do oxigênio foi uma catástrofe. O oxigênio começou a invadir os habitats onde esses micróbios viviam, oxidando moléculas essenciais e causando danos celulares. Muitos organismos não conseguiram sobreviver a essa mudança e foram extintos em massa. Esse evento foi uma das primeiras grandes extinções da história da Terra, eliminando uma enorme quantidade de espécies. Além de ser tóxico para a vida anaeróbica, o aumento do oxigênio na atmosfera teve um impacto profundo no clima global. O metano, que era um dos principais gases do efeito estufa na época, começou a reagir com o oxigênio e foi gradualmente removido da atmosfera. Sem o metano para reter o calor do Sol, a Terra entrou em um período de resfriamento extremo. Esse resfriamento culminou em um evento chamado Terra Bola de Neve, no qual acredita-se que quase toda a superfície do planeta foi coberta por gelo. Essa era glacial durou milhões de anos e colocou ainda mais pressão sobre os organismos vivos. Apesar da devastação, alguns organismos conseguiram se adaptar às novas condições. Entre eles, estavam aqueles que desenvolveram mecanismos para lidar com o oxigênio, como a respiração aeróbica. Esse processo metabólico, embora mais complexo, é extremamente eficiente. Essa eficiência energética deu a esses organismos uma vantagem evolutiva, permitindo que eles prosperassem e se diversificassem. Com o tempo, esses organismos se tornaram os ancestrais das formas de vida mais complexas que conhecemos hoje.
O grande evento de oxigenação foi um divisor de águas na história da Terra. Ele transformou a atmosfera, criando uma camada de ozônio que ajudou a proteger a superfície do planeta dos raios ultravioleta. Isso abriu caminho para que formas de vida mais complexas evoluíssem, culminando no surgimento de organismos multicelulares e, eventualmente, da vida como a conhecemos. No entanto, essa transição também nos lembra que a evolução é um processo cheio de desafios e adaptações. O que era tóxico para a vida no passado se tornou essencial para a vida no presente. O oxigênio, que quase destruiu toda a vida na Terra, acabou sendo o catalisador para sua diversificação. A história do oxigênio é uma prova da resiliência da vida e da capacidade dos organismos de se adaptarem a condições extremas. Hoje, respiramos oxigênio sem pensar duas vezes, mas é fascinante imaginar como ele quase destruiu toda a vida no planeta há bilhões de anos. E aí, o que você achou dessa história? Incrível como o oxigênio passou de vilão a herói, não é? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também gosta de explorar as histórias incríveis do nosso planeta. Até o próximo vídeo.